Você já pensou, se um dia alguém estivesse te observando, não pelo que você fala, mas pelo jeito que você trata as pessoas? Essa história começa exatamente assim, e antes de continuar, me conta, de onde você está assistindo? Eu gosto de imaginar cada pessoa que está aqui comigo, vivendo essa história. E se você gosta de histórias que fazem a gente sentir de verdade, se inscreve no canal. Isso me motiva a continuar trazendo histórias assim. Agora vem comigo, porque o que aconteceu nesse dia mudou a vida de muita gente. Era início de noite e o restaurante já começava a encher. Luzes suaves, mesas bem organizadas, clientes bem vestidos. Tudo funcionando como sempre, mas naquele dia, algo estava diferente. Sem que ninguém soubesse, o dono do restaurante estava ali, Ricardo Almeida, um empresário conhecido por sua fortuna e pelo padrão alto de tudo que fazia, decidiu fazer algo incomum. Cansado de ouvir elogios sobre o atendimento, ele queria ver com os próprios olhos como seus funcionários tratavam as pessoas, quando não havia status envolvido. Então ele fez algo que ninguém esperava. Vestindo roupas simples, um pouco desgastadas, cabelo bagunçado e aparência cansada, Ricardo entrou no restaurante como se fosse apenas mais um homem qualquer. Alguém que claramente não se encaixava naquele ambiente. E foi exatamente isso que chamou a atenção. Alguns clientes olharam de canto. Outros fizeram pequenas expressões de julgamento. Mas o pior não veio deles. Veio dos próprios funcionários. Assim que ele se aproximou da recepção, uma das atendentes olhou de cima a baixo sem disfarçar o incômodo. Senhor, esse restaurante trabalha com reservas, disse ela num tom seco. Ricardo assentiu levemente. Eu só queria comer alguma coisa. Estou com fome. A resposta foi simples. Humana, mas não foi o suficiente. A atendente respirou fundo, já impaciente. Olha, hoje está cheio. Talvez seja melhor o senhor procurar outro lugar. Sem consulta, sem tentativa. Só rejeição. Ricardo percebeu, mas não reagiu. Apenas observou. Ele então tentou novamente com calma. Qualquer mesa serve, pode ser ali no canto. Ele apontou para uma mesa vazia, mas antes que a atendente respondesse, um garçom passou e comentou em voz baixa, mas audível. Esse tipo de cliente sempre dá problema. Aquilo foi suficiente. O teste já tinha começado. Ricardo não disse nada. Não discutiu. Não insistiu. Mas também não foi embora. Ele apenas deu alguns passos para o lado e ficou ali, observando, sentindo, entendendo. Porque naquele momento, não era mais sobre comida. Era sobre caráter. Enquanto aquilo acontecia, o gerente do restaurante observava de longe. Ele não sabia quem era Ricardo naquele momento, mas percebia que algo estava errado. Mesmo assim, não interveio. Talvez por rotina, talvez por descuido. E isso também fazia parte do problema. Foi então que, no meio de tantos olhares indiferentes, alguém fez diferente. Uma jovem funcionária, que estava organizando algumas mesas mais ao fundo, percebeu a situação. Ela hesitou por um segundo, olhou ao redor e então decidiu agir. Ela se aproximou com calma, sem chamar atenção, sem julgamento. Boa noite. O senhor está esperando há muito tempo? Perguntou com um sorriso leve. Ricardo olhou para ela. E pela primeira vez desde que entrou ali, alguém realmente enxergou ele. Só estou com fome. Ele respondeu. Ela assentiu. Então vamos resolver isso. Simples assim. Ela não perguntou sobre roupa. Não perguntou sobre dinheiro. Não julgou. Ela apenas puxou uma cadeira. Pode sentar aqui. Não é a melhor mesa, mas dá para comer tranquilo. Ricardo se sentou. E naquele momento, o teste tinha acabado de encontrar alguém. Diferente de todos os outros. Mas o que ela não sabia é que aquela atitude simples estava prestes a mudar completamente o rumo da vida dela. A jovem puxou a cadeira com cuidado e fez um pequeno gesto com a mão, indicando que ele poderia se sentar. Não havia pressa no movimento dela, nem aquele olhar de julgamento que ele já tinha recebido dos outros. Era algo simples, mas verdadeiro. Pode ficar tranquilo, eu vou ver o que consigo para você, disse ela com um tom leve, como se aquilo fosse o mais normal do mundo. Ricardo sentou devagar, observando cada detalhe. Não era só o que ela fazia, era como ela fazia, sem mostrar esforço, sem parecer que estava fazendo um favor, apenas tratando ele como qualquer outro cliente.
E isso era raro. Enquanto ela se afastava para buscar algo, 2 funcionários próximos trocaram olhares. Um deles balançou a cabeça de leve, como quem não concordava com aquela atitude. Daqui a pouco sobra pra gente, murmurou um garçom. Mas ela ouviu, e mesmo assim, continuou, sem discutir, sem tentar se explicar. Aquilo dizia muito. Ela voltou alguns minutos depois com um prato simples. Não era nada do cardápio principal, mas era comida de verdade, bem preparada, quente. Colocou na frente dele com cuidado. Não é o prato mais caro da casa, mas foi o que consegui agora. Espero que ajude. Ricardo olhou para o prato por um instante. Depois levantou os olhos para ela. Já ajuda mais do que você imagina, respondeu. Ela sorriu de leve, daquele jeito simples, sem exagero. Se precisar de mais alguma coisa, pode me chamar. E saiu, sem esperar elogio, sem esperar nada em troca. Ricardo começou a comer devagar. Mas não era só a comida que ele analisava. Ele observava o ambiente, os funcionários, as reações. Alguns ainda olhavam de longe, com certo incômodo. Outros fingiam que nada estava acontecendo. Mas ela continuava trabalhando normalmente, atendendo outras mesas, organizando o espaço, sorrindo para clientes, como se aquele gesto não tivesse sido nada demais. E talvez para ela, realmente não fosse. Depois de alguns minutos, um cliente bem vestido chamou um garçom com impaciência. O tom era exigente, quase arrogante. O garçom correu para atender, mudou a postura, forçou um sorriso. Ricardo percebeu na hora. Para uns, esforço. Para outros, desprezo. A diferença não estava no restaurante. Estava nas pessoas. A jovem voltou até ele para recolher o prato. Estava bom? Perguntou. Estava. Ele respondeu. Obrigado. Mas antes que ela saísse, o gerente apareceu ao lado com expressão séria. Podemos conversar um instante? Disse ele, olhando diretamente para ela. Ela assentiu. Os dois se afastaram alguns passos. Ricardo continuou sentado, mas agora prestando ainda mais atenção. Você sabe que não pode fazer isso, disse o gerente em voz baixa, mas firme. Ele não tinha reserva, não seguiu o padrão e você simplesmente colocou ele ali. Ela manteve a calma. Ele só estava com fome. Resposta simples, direta, mas suficiente para gerar um silêncio. Não é assim que funciona aqui, o gerente insistiu. Ela respirou fundo. Talvez seja esse o problema. A frase saiu sem agressividade, mas com verdade. O gerente ficou em silêncio por um segundo, claramente incomodado. Não esperava aquela resposta. Ricardo, à distância, observava tudo, sem interferir. Mas agora, com certeza, o teste estava completo. E o resultado já estava claro. A jovem voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas o clima ao redor tinha mudado. Alguns funcionários evitavam olhar para ela. Outros cochichavam. Mas ela seguiu, sem se abalar, sem mudar quem era. E foi exatamente isso que fez toda a diferença. Ricardo terminou a refeição devagar, limpou as mãos com o guardanapo e olhou mais uma vez ao redor, agora com outro olhar. Um olhar de decisão. Ricardo terminou de comer com calma, apoiou o guardanapo sobre a mesa e ficou alguns segundos em silêncio. Não era um silêncio vazio. Era aquele tipo de silêncio de quem já decidiu algo por dentro. Ele olhou ao redor mais uma vez. Viu os funcionários andando de um lado para o outro, alguns ainda olhando de canto para ele, outros fingindo que ele nem existia. Viu o gerente conversando com alguém, mantendo a postura firme, como se nada estivesse fora do normal. Mas não estava, e ele sabia disso. Antes de se levantar, Ricardo procurou com os olhos a única pessoa que tinha feito diferente. A jovem funcionária estava organizando uma mesa ao fundo, ajeitando os talheres com cuidado, concentrada, como se aquele fosse só mais um dia comum. E talvez para ela fosse mesmo. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ricardo se levantou devagar. A cadeira fez um leve som ao encostar no chão, chamando a atenção de algumas pessoas próximas. Ele ajeitou a roupa simples que usava e começou a caminhar em direção à saída. Mas no meio do caminho, parou. Ele olhou para a recepção, depois para o gerente e, por fim, para todos ao redor. Era como se estivesse medindo o momento certo, porque aquilo não era só sobre ele, era sobre todos ali. E sobre o tipo de lugar que aquele restaurante estava se tornando, sem perceber. Com licença, ele disse com voz firme, chamando a atenção. Não foi alto, mas foi suficiente.
O gerente virou o rosto imediatamente, assim como alguns clientes e funcionários. O ambiente, que antes estava cheio de movimento, começou a desacelerar. "O senhor já terminou?" perguntou o gerente com um tom profissional, mas ainda distante. Ricardo assentiu levemente. "Terminei sim." Pequena pausa. "E agora?" "Acho que chegou a hora de terminar outra coisa também." A frase ficou no ar. Estranha. Fora do padrão. O gerente franziu a testa sem entender. "Como assim?" Ricardo deu um passo à frente, agora com postura mais firme, mais segura. Não era mais o mesmo homem que entrou ali. Algo tinha mudado. E todos começaram a perceber. "Eu estava observando esse lugar hoje", ele disse. "Observando como as pessoas são tratadas aqui dentro." Alguns funcionários trocaram olhares discretos. O clima começou a pesar. "E o que exatamente o senhor quer dizer com isso?" O gerente perguntou, tentando manter o controle da situação. Ricardo olhou ao redor mais uma vez. "Quero dizer que, se hoje fosse um dia comum, talvez ninguém percebesse o que realmente acontece aqui." Silêncio. Agora ninguém mais fingia. Todos estavam ouvindo. A jovem funcionária também parou o que estava fazendo. Olhou na direção dele com uma expressão de dúvida. Não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que aquilo envolvia ela de alguma forma. Ricardo então respirou fundo. "Hoje eu entrei aqui como alguém comum. Alguém sem aparência, sem status, sem importância." Pequena pausa. E isso foi suficiente para mostrar quem realmente faz diferença nesse lugar. Agora o clima era outro. Totalmente diferente. O gerente já não parecia tão seguro. A postura rígida começou a falhar levemente. Porque agora ele entendia que aquilo não era só uma reclamação. Era algo maior, muito maior. "Senhor, se houve algum problema, podemos resolver isso com calma", ele disse, tentando amenizar. Mas Ricardo apenas balançou a cabeça. Já foi resolvido. A resposta foi direta e definitiva. Ele então virou o olhar, direto para a jovem funcionária. Ela ficou imóvel por um instante, sem saber como reagir. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. "Ana." Ela respondeu, um pouco sem jeito. Ricardo assentiu lentamente. "Eu imaginei." Silêncio. Agora, tudo estava prestes a mudar. O restaurante inteiro parecia em pausa. Ninguém mais conversava como antes, ninguém prestava atenção nos próprios pratos. Todos os olhares estavam voltados para aquele homem que, até poucos minutos atrás, era apenas alguém ignorado. Agora, não mais. Ricardo olhou diretamente para Ana por alguns segundos. Não havia pressa naquele olhar. Era como se ele estivesse confirmando algo que já sabia. Depois disso, ele voltou a atenção para o gerente. "Você perguntou se houve algum problema", disse ele com calma. "Eu diria que houve vários." A frase caiu pesada. Sem grito, sem discussão, mas impossível de ignorar. O gerente tentou manter a postura profissional. Mas já não era a mesma firmeza de antes. "Senhor, podemos conversar melhor lá dentro", ele disse, apontando discretamente para uma sala ao fundo. Mas Ricardo balançou a cabeça. "Não. Acho que isso precisa ser dito aqui." Pequena pausa. Porque foi aqui que tudo aconteceu. Agora não havia mais dúvida. Aquilo não era uma reclamação comum. Era algo maior. Ricardo então deu um passo à frente. A postura dele mudou completamente. A calma continuava. Mas agora vinha acompanhada de autoridade. "Meu nome é Ricardo Almeida", ele disse. Silêncio. "Dono deste restaurante?" Foi como se o ar tivesse sido puxado do ambiente. Alguns clientes arregalaram os olhos. Funcionários ficaram imóveis. O gerente perdeu completamente a expressão. Ana ficou parada, sem reação imediata, tentando processar. "Dono..." O gerente repetiu quase sem voz. Mas no fundo, ele já sabia que era verdade. A postura, a forma de falar, tudo agora fazia sentido. Ricardo olhou ao redor, percebendo as reações. "Hoje eu decidi vir aqui sem avisar ninguém", ele continuou. "Queria ver como esse lugar realmente funciona, quando ninguém está tentando impressionar." Cada palavra aumentava o peso da situação. Ele olhou diretamente para o gerente. "E o que eu vi foi preocupante." Pequena pausa. Pessoas sendo tratadas bem. Só quando parecem importantes. O silêncio ficou ainda mais forte. Alguns funcionários abaixaram o olhar. Outros ficaram completamente imóveis. Ricardo então apontou discretamente para o lugar onde tinha se sentado. "Eu fiquei ali, sendo ignorado, rejeitado, tratado como um problema." Ele respirou fundo. Tudo isso porque parecia não ter valor. O gerente não conseguia responder.
Nenhuma justificativa parecia suficiente naquele momento. Foi então que Ricardo virou o olhar para Ana. O clima mudou levemente. Com exceção de uma pessoa, todos olharam para ela. Ana ficou sem saber o que fazer. Ela não perguntou quem eu era. Ele continuou. Não perguntou quanto eu tinha. Pequena pausa. Só viu alguém com fome e decidiu ajudar. Ana engoliu seco, visivelmente emocionada. Ela não esperava nada daquilo. Para ela tinha sido só o certo. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, ela disse com simplicidade. Ricardo assentiu lentamente. Exatamente. E aquela palavra carregava muito mais do que parecia. Ricardo voltou a olhar para o gerente e para os outros funcionários. Um restaurante de luxo não é feito só de pratos caros, ele disse. É feito de atitude. Agora a voz dele estava mais firme. E hoje, a maioria aqui falhou nisso. O peso da frase foi sentido por todos. O gerente respirou fundo, tentando encontrar alguma forma de responder. Senhor, nós podemos corrigir isso, podemos melhorar. Mas Ricardo interrompeu com um leve gesto. Não é sobre corrigir depois. Pequena pausa. É sobre quem você escolhe ser. Quando acha que ninguém está olhando. Silêncio. Agora, não havia mais o que discutir. Ricardo deu mais um passo à frente olhando ao redor com atenção. A decisão dele já estava tomada. E todos ali sabiam disso. O silêncio dentro do restaurante parecia mais pesado do que nunca. Ninguém ousava falar. Ninguém se mexia direito. Como se todos estivessem esperando aquele único momento que ia definir tudo. Ricardo olhou ao redor mais uma vez com calma, mas agora com firmeza. Não havia mais teste, não havia mais dúvida. O que precisava ser visto já tinha sido visto. Ele então voltou o olhar para o gerente. Você disse que podia corrigir, começou ele. Mas algumas coisas não são sobre corrigir depois. Pequena pausa. São sobre caráter no momento certo. O gerente abaixou o olhar. Pela primeira vez não tentou responder. Porque no fundo, ele sabia. Ricardo respirou fundo antes de continuar. A partir de hoje vamos fazer mudanças aqui dentro. O clima ficou ainda mais tenso. Alguns funcionários trocaram olhares rápidos, já imaginando o que viria. Pessoas que tratam clientes com base em aparência não podem representar esse lugar. A frase foi direta, sem rodeio, sem espaço para interpretação. O gerente engoliu seco. Senhor, eu... Mas Ricardo levantou a mão levemente, interrompendo. Não precisa explicar. Eu vi. Silêncio. Ele deu um passo à frente, mantendo a postura firme. Você não continua mais como gerente deste restaurante. A frase caiu como um impacto seco. Alguns funcionários ficaram completamente imóveis. Outros desviaram o olhar, como se já esperassem. Mas ainda assim não acreditassem. O gerente não reagiu na hora. Apenas ficou ali absorvendo. Porque não havia argumento possível. Ricardo então virou o olhar para Ana. E o clima mudou. Você disse que só fez o que qualquer pessoa deveria fazer. Ele começou. Ana assentiu de leve, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Mas a verdade é que quase ninguém faz. Pequena pausa. E é exatamente por isso que isso tem tanto valor. Ela ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras. A partir de hoje, você não é mais só funcionária daqui. Ricardo disse. O coração dela acelerou. Você vai assumir uma posição de liderança? O restaurante inteiro reagiu em silêncio. Alguns surpresos, outros impressionados. Porque liderança não é sobre mandar, ele continuou. É sobre dar exemplo. Ana levou a mão levemente ao peito, emocionada, sem saber o que dizer. Eu nem sei se estou preparada, ela disse, sincera. Ricardo deu um leve sorriso. Você já mostrou que está? Ele então voltou o olhar para todos ali. Esse lugar vai continuar sendo de alto padrão, disse ele. Mas não só no que serve, e sim em como trata as pessoas. Agora não era só uma decisão. Era um novo começo. Ricardo começou a caminhar em direção à saída novamente. Mas dessa vez, não como alguém invisível. Agora todos sabiam quem ele era. Mas talvez, no mais importante, era o que eles tinham aprendido. Ana permaneceu ali, ainda processando tudo, mas com um olhar diferente. Um olhar mais forte, mais consciente. Porque naquele dia, algo mudou dentro dela também. Quantas vezes alguém tem a chance de fazer o certo, mas escolhe o mais fácil? Quantas vezes o respeito depende da aparência e não da essência? No fim, não é sobre quem tem mais dinheiro, mais poder ou mais status.
É sobre quem continua sendo humano quando ninguém está exigindo isso. Porque é aí que o caráter aparece de verdade. E eu te pergunto, você teria feito o mesmo que ela? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber sua opinião. E se você gosta de histórias assim, que fazem a gente refletir de verdade, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.